Assim falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, 1844-1900, incendiou minha imaginação com suas ideias revolucionárias quando li o livro pela primeira vez, ainda jovem. Os conceitos de vontade de poder, eterno retorno e reavaliação de todos os valores mudaram a maneira como eu via, bem, tudo. Mas o conceito mais convincente, intrigante e frustrante de Nietzsche era o super-homem, o Übermensch, uma figura capaz de feitos além daqueles de meros mortais. Zaratustra, não um super-vilão, mas, na verdade, o porta-voz profético de Nietzsche no livro, descreve o Übermensch em termos heróicos, para não dizer super-heróicos. Eu vos ensino o Übermensch. O homem é algo que deve ser superado. O que fizestes para superá-lo? O Übermensch é o sentido da terra. Vede, sou um arauto do relâmpago e uma gota pesada da nuvem. Mas esse relâmpago se chama Übermensch. Depois de ler Assim Falava Zaratustra, eu queria ser um Übermensch. Assim como nos anos anteriores eu queria ser o Homem-Aranha. Mas havia um grande problema. Zaratustra não define diretamente o que a palavra Übermensch significa, nem sequer tenta descrever como um Übermensch poderia ser. Alguns comentaristas recentes pensam que o termo se refere simplesmente aos grandes homens da história que Nietzsche admirava, como Napoleão. Outros veem o Übermensch como qualquer um que tenha superado o que Nietzsche chamou de moralidade escrava, de culpa e ressentimento. Embora Alan Moore não seja um estudioso de Nietzsche, não há dúvida de que ele estava familiarizado com a obra do filósofo. Sua influência é clara em toda Watchmen. E assim, proponho-me a usar a graphic novel para ilustrar minha interpretação do Übermensch. Eu praticamente desisti de tentar me tornar um super-homem, mas você terá que decidir por si mesmo se deseja buscar tais alturas elevadas. A filosofia de Nietzsche decorre de sua famosa afirmação de que Deus está morto. Claro, Nietzsche não queria dizer literalmente que havia um Deus real que estava vivo e agora não está mais. Em vez disso, o que morreu é o poder da crença em Deus para sustentar uma ordem moral. À medida que a ciência explica cada vez mais o mundo natural, incluindo especialmente a origem e o desenvolvimento da vida, resta cada vez menos espaço para Deus. A ciência talvez deixe espaço para uma agência impessoal por trás da origem do universo. Mas a ideia de um Deus pessoal e cuidadoso que se interessa pelos assuntos da humanidade simplesmente não é mais tão convincente quanto antes. A morte de Deus deixa um vazio no reino da moralidade e do valor. Não temos mais uma fonte de valor moral objetivo ou de ordem e propósito no mundo. Rorschach pode nos dizer que perspectiva assustadora é essa. Olhei para o céu através da fumaça pesada de gordura humana e Deus não estava lá. A escuridão fria e sufocante continua para sempre e estamos sozinhos. Vivemos nossas vidas sem nada melhor para fazer. Inventamos a razão mais tarde. Nascidos do esquecimento, geramos filhos destinados ao inferno como nós mesmos. Vamos para o esquecimento. Não há mais nada. A existência é aleatória. Não tem padrão, exceto o que imaginamos depois de olhar para ela por muito tempo. Nenhum significado, exceto o que escolhemos impor. Este mundo sem leme não é dirigido por forças metafísicas vagas. Não é Deus quem mata as crianças. Não é o destino que as massacra ou o destino que as alimenta aos cães. Somos nós, só nós. Essa visão de que a vida é essencialmente sem sentido é chamada de niilismo, e foi o desejo de encontrar um antídoto para o niilismo, sem retornar ao auto-engano reconfortante dos valores morais objetivos, que motivou a filosofia de Nietzsche. Sua concepção do Übermensch deve ser entendida como parte desse projeto geral. Ao mesmo tempo, o diálogo entre a moralidade ingênua e preto e branco, sustentada por personagens como o primeiro coruja e o niilismo cínico de personagens como o comediante, informa grande parte do subtexto de Watchmen. Então temos nosso primeiro esboço do que significa ser um Übermensch. Ser capaz de olhar sem vacilar para o abismo do sem-sentido. E vamos encarar. Quantos de nós somos capazes de fazer isso realmente? Alguns de nós fecham os olhos e ouvidos para qualquer coisa que desafie nossas crenças. Outros admitem que a crença em Deus
não é racionalmente justificada, mas, no entanto, se apegam a uma fé sem entusiasmo por nenhuma outra razão, além de trazer-lhes conforto. Outros ainda abandonam sua fé em Deus, mas mantêm um espaço em forma de Deus em suas cabeças, que preenchem com uma crença igualmente injustificada em alguma outra ordem moral objetiva, como o humanismo secular. Em contraste, o Übermensch não apenas confronta o vazio moral de frente, ele realmente o afirma. Então, o Übermensch é como o comediante, amoral, sem moralidade, deleitando-se em seus impulsos mais destrutivos e antissociais. Não, mas esse mal-entendido é natural o suficiente quando Nietzsche compara seu ideal a figuras como César Borgia. Nietzsche concebeu o Übermensch não como o ápice do niilismo, mas sim como a superação do niilismo. Considere a parábola de Zaratustra das 3 metamorfoses, em que o espírito se torna primeiro um camelo, depois um leão e, finalmente, uma criança. O camelo representa o estágio em que levamos os valores a sério e estamos comprometidos com eles. O leão representa o nihilista, que rejeita e se rebela contra os valores que antes prezava. Mas o leão é apenas um passo no caminho para a criança, que cria novos valores. A criação de novos valores é o fim e o objetivo dessa progressão. Então, o Übermensch é um criador de novos valores. Mas o que isso significa? Para nossos propósitos aqui, valores podem se referir a regras morais, não matarás, bem como a ações e qualidades que são consideradas valiosas. Nesse segundo sentido, então, a veracidade e a lealdade poderiam ser valores. Ambos são exemplos que o próprio Nietzsche cita. Valores desse tipo podem ser chamados de virtudes. Mas podemos valorizar outras coisas além das virtudes. Podemos valorizar a liberdade ou o conforto, por exemplo. Em sua discussão em Marte, Laurie tem que persuadir John de que a vida humana tem valor em si, um tema nietzscheano importante. Assim, criar valores pode significar criar regras de conduta humana ou postular certas coisas como dignas de promoção ou proteção. Destes, Nietzsche estava preocupado principalmente com o último. De fato, ele rejeitou a moralidade na forma de uma tabela de não farás, como empobrecedora e negadora da vida. Em vez disso, ele esperava que a morte do antigo Deus pudesse abrir espaço para valores de afirmação, novas maneiras de tornar a vida digna de ser vivida. Como poderíamos fazer isso? Não podemos buscar ajuda nas origens de nossos valores existentes, porque eles foram criados em um contexto religioso ou metafísico. Não queremos simplesmente repetir os erros do passado, criando novas tábuas de leis cujos fundamentos não são mais seguros do que aqueles que estão em processo de colapso. Para superar o niilismo, devemos criar valores sem fundamentos, valores que são escolhidos livremente dentro, em vez de supostamente impostos de fora. Como Rorschach coloca, devemos rabiscar nosso próprio desenho neste mundo moralmente em branco. Claro, não podemos simplesmente postular valores arbitrariamente. Não posso de repente resolver valorizar a gagueira e a crueldade com os animais. Em vez disso, os valores que criamos devem ser de alguma forma convincentes, se não para os outros, pelo menos para nós mesmos. Nietzsche parecia pensar que criamos valores criando a nós mesmos. E por criar a si mesmo, Nietzsche queria dizer mais do que apenas escolher um nome e uma imagem associada, como cada um dos personagens super-heróis de Moore faz. Em vez disso, Nietzsche pediu um compromisso com um modo de vida particular. De fato, faz sentido vincular a criação de valores à criação de um eu. Se quisermos manter um valor com integridade e compromisso, em vez de apenas falar da boca para fora, devemos vivê-lo. Devemos permitir que ele informe nossas vidas de tal forma que o incorporemos em nossos pensamentos, ações e atitudes. Infelizmente, Nietzsche não tinha um guia passo a passo sobre como criar a si mesmo. Se tivesse, talvez pudesse tê-lo comercializado, como Ozymandias faz com o método Veit. Mas Nietzsche nos deu algumas dicas. Sobre o tema do Übermensch, Zaratustra proclama: Eu lhes ensinei toda a minha criação e esforço para criar e levar junto em um o que no homem é fragmento, enigma
e terrível acaso. Isso lembra uma passagem do livro anterior de Nietzsche, A Gaia Ciência, na qual ele falava de dar estilo. Uma coisa é necessária. Dar estilo ao próprio caráter, uma arte grande e rara, é exercida por aqueles que veem todas as forças e fraquezas de suas próprias naturezas, e então as compreendem em um plano artístico até que tudo apareça como arte e razão, e até mesmo a fraqueza encante os olhos. Aqui, uma grande massa de segunda natureza foi adicionada. Ali, um pedaço de natureza original foi removido, ambos por longa prática e trabalho diário. No final, quando a obra está terminada, torna-se evidente como a restrição de um único gosto governou, e formou tudo, grande e pequeno. Se esse gosto era bom ou ruim, é menos importante do que se poderia supor se apenas fosse um único gosto. Se temos justificativa para reunir essas passagens, parece que um Übermensch é alguém que se assumiu como um projeto e treinou sua mente e corpo em um todo harmonioso e integrado. Em outro lugar, Nietzsche falou de um pensamento dominante, ou uma ideia dominante que motiva o Criador, o que ressoa de perto com o único gosto mencionado anteriormente. Se entendermos a ideia dominante como aquilo que governa essa reconstrução do próprio caráter, e se a identificarmos com o valor ou valores que se cria, então o Übermensch é uma pessoa que cria um valor organizando seu caráter de forma coerente em torno desse valor, tornando-o o princípio formativo de sua vida. Então Nietzsche tinha em mente alguém como Rorschach, sem amigos ou interesses, buscando obstinadamente seu objetivo com a exclusão de todo o resto? Eu acho que não. O ideal de Nietzsche era alguém que possuísse todos os dons e desejos fortes, aparentemente contraditórios, mas de tal forma que eles se unem sob um jugo. Ou seja, ele se referia a uma pessoa com uma pluralidade de talentos e interesses, mas que os tinha sob controle, para que a pessoa pudesse concentrar seu tempo e energia em uma direção específica, em vez de ser puxada em todas as direções. Nietzsche parecia pensar que não podemos achar a vida digna de ser vivida a menos que atribuamos algum significado a ela. Sem Deus para impor significado de fora, devemos criar esse significado para nós mesmos. Mas se esse significado deve ser poderoso o suficiente para sustentar uma vida, ele só pode vir de um compromisso de todo o nosso ser com um projeto. Alguém que pode fazer isso se torna um exemplo de um valor ou modo de vida particular e pode inspirar outros, assim, dando sentido à Terra. Em uma entrevista, Adrian Veidt afirma: ao aplicar o que você aprende e ordenar seus pensamentos de maneira inteligente, é possível realizar quase tudo. É assim mesmo? Você ou eu poderíamos nos tornar um Übermensch? Ou é preciso um tipo muito especial de pessoa? Nietzsche parecia acreditar no último, afirmando: nunca houve um Übermensch. Mas talvez seja um objetivo que valha a pena aspirar. Agora, temos uma ideia aproximada do que Nietzsche queria dizer com o Übermensch e por que ele considerava o conceito tão importante. Armados com esse conhecimento, podemos nos voltar para o elenco de Watchmen e ver se algum deles se aproxima do ideal de Nietzsche. Limitaremos nossa discussão aos personagens cujas personalidades e históricos são razoavelmente bem desenvolvidos na história. Os dois corujas, Hollis Mason e Dan Dreiberg, o comediante, Edward Blake, Rorschach, Walter Kovacs, Ozymandias, Adrian Veidt, Dr. Manhattan, John Osterman, e ambas as espectros de seda, Sally e Laurie Juspesic. Pode haver algumas histórias muito interessantes para contar sobre Mothman e Capitão Metrópolis, mas como Moore não escolheu contá-las, não podemos discuti-las aqui. Como observamos, há mais em criar a si mesmo do que apenas inventar um nome e vestir uma fantasia. Hollis Mason, por exemplo, se apresenta muito como, nas palavras de Rorschach, apenas um homem fantasiado. Sua autobiografia faz parecer que ele embarcou em sua carreira de super-herói porque era divertido e porque precisava ser feito e porque eu, caramba, estava com vontade. Na verdade, como ele já trabalhava como policial, parece ser simplesmente uma extensão de sua persona existente e não uma nova persona.
A autobiografia de Mason também deixa claro que ele nunca questionou seriamente seus valores ou crenças. Em vez disso, suas aventuras mascaradas foram motivadas em parte pela moralidade religiosa simplista que recebeu de seu avô. Finalmente, vestir sua fantasia foi um ato de imitação. Como ele diz, vestir-se com uma fantasia e proteger seu bairro havia se tornado uma espécie de moda. Claramente, o primeiro coruja não atende a nenhum dos critérios para um Übermensch. Segundo Coruja, é um personagem psicologicamente mais complexo do que seu antecessor. Embora ele se apresente como um garoto rico que se aventurou mais por tédio do que qualquer outra coisa, há uma forte sensação de que sua persona fantasiada constituiu para ele uma espécie de autorrealização. Vemos Dreiberg como um indivíduo bastante impotente, tanto literal quanto figurativamente, até que ele mais uma vez veste sua fantasia no capítulo 7. Enquanto o primeiro coruja era praticamente o mesmo homem dentro ou fora da fantasia, o segundo coruja parece ser mais ele mesmo na fantasia do que fora dela. Hesitante e inseguro como Dan Dreiberg, ele é confiante e assertivo como coruja. O que torna o personagem mais interessante, no entanto, também o distancia do ideal do Übermensch, o indivíduo autocriado que se disciplinou em um todo harmonioso. Isso ocorre porque a carreira de super-herói de Dreiberg parece estar ligada a uma repressão sexual vagamente compreendida. Isso é evidente na atmosfera sexualmente carregada da luta contra os assaltantes no capítulo 3, do sonho no capítulo 7 e de sua capacidade de superar sua impotência fazendo sexo fantasiado, também no capítulo 7, onde ele primeiro reconhece a conexão entre sexo e suas inclinações de super-herói. Embora certamente não haja nada condenável sobre a sexualidade do ponto de vista nietzscheano, o fato de Dreiberg não compreender, muito menos integrar, esse aspecto de sua personalidade faz com que ele fique aquém do padrão de integridade exigido de um Übermensch. Sally Juspexik embarca em uma carreira de combate ao crime em uma tentativa mercenária de promover sua carreira de modelo. Sua identidade de super-heroína, portanto, não é tanto uma persona quanto uma pose. A filha de Sally, Lori, por outro lado, nunca escolheu embarcar em uma carreira de super-heroína. Em vez disso, ela foi forçada a isso por sua mãe e, felizmente, desistiu quando a lei Keane, mais uma vez, tornou o vigilantismo ilegal. Obviamente, nenhuma das espectros de seda é uma candidata séria a Übermensch. O pai de Laurie, o comediante, no entanto, apresenta um caso mais interessante. Embora Blake possa ter se criado à imagem de um mundo brutal e sem sentido, sua pose como comediante o torna incapaz de afirmar qualquer coisa. O riso de Blake é do tipo zombeteiro que denigre em vez de celebrar seu assunto. Pense aqui na distinção entre rir com e rir de. Embora ele tenha confrontado o niilismo, ele é incapaz de ir além dele. É isso que motiva sua carreira fantasiada. Incapaz de criar, ele, em vez disso, se deleita na destruição, e ser um super-herói lhe dá licença para fazê-lo. Isso nos deixa com Rorschach, Doutor, Manhattan e Ozymandias. Para cada um desses personagens, há alguma razão para pensar que eles podem se aproximar do ideal do Übermensch. Considere Rorschach. Mais do que qualquer um dos outros personagens, ele olhou para o abismo do niilismo e foi transformado por ele. Além disso, ele é talvez o mais comprometido com sua persona de super-herói, vendo-a como seu verdadeiro eu e Kovacs como seu disfarce. Nada importa para ele, exceto seu trabalho. Há o bem e há o mal, e o mal deve ser punido. Mesmo em face do Armagedon, não farei concessões nisso. Rorschach poderia ser um Übermensch? Eu acho que não. Como sugeri anteriormente, Rorschach se assemelha mais ao autoempobrecimento de um obsessivo do que ao todo harmonioso que caracteriza um Übermensch. Também é intrigante que Rorschach fale de bem e mal quando afirma em outro lugar que este mundo é moralmente em branco. Parece que Rorschach não é forte o suficiente para enfrentar a morte de Deus, afinal. Olhar para o abismo apenas o faz se apegar mais firmemente a seus valores conservadores, apesar do fato de que ele não tem mais nenhum direito a eles.
Isso é evidente em todo o livro, culminando em sua insistência em revelar a farsa de Ozymandias e, assim, desfazer todo o bem que ela realizou, pela simples razão de que o mal deve ser punido. Enquanto o comediante permanece preso no niilismo do leão, Rorschach reverte do leão de volta para o camelo. Rorschach não afirma, ele nega. E é por isso que há um elemento de malícia em sua moralidade, como quando ele diz: a sujeira acumulada de todo o sexo e assassinato deles espumará em suas cinturas, e todas as prostitutas e políticos olharão para cima e gritarão: salvem-nos! E eu olharei para baixo e sussurrarei: não. Talvez esta seja a verdadeira razão pela qual Rorschach se recusa a ajudar Veidt a salvar o mundo, porque ele o odeia. Então, e o Dr. Manhattan? Ele se cria em um sentido muito mais literal do que qualquer outro personagem quando reconstrói um corpo para si mesmo depois de ser desintegrado no acidente que lhe concede seus poderes. E em contraste com Rorschach, ele parece desistir da crença em valores objetivos, afirmando que vida e morte são abstrações não quantificáveis. Mas embora o Dr. Manhattan seja o personagem mais poderoso de Watchmen, ele também é paradoxalmente o mais ineficaz. Suas origens não estão em uma escolha, mas em um acidente. Interessado apenas em pesquisa científica, ele se deixa controlar por outros. Os jornais me chamam de combatente do crime, então o Pentágono diz que devo combater o crime. Mais tarde, ele intervém no Vietnã, um conflito pelo qual ele não tem interesse, novamente por ordem do governo. E sua visão única do tempo o sobrecarrega com um fatalismo que drena toda a motivação de sua vida. Nunca realmente escolhendo nada, ele está literalmente apenas passando pelos movimentos. Como tal, ele não é criativo nem afirmativo da vida. No final, porém, John, finalmente, sai de sua complacência, afirmando o valor da vida humana em sua discussão com Laurie em Marte e escolhendo apoiar a farsa de Veidt matando Rorschach, seu primeiro ato realmente decisivo desde que se tornou o Dr. Manhattan. Pouco depois ele deixa a história e a Terra, planejando criar vida humana própria. Isso é mais promissor, mas criar vida com poderes divinos ainda é algo bem diferente de ser o Übermensch, que cria um modo de vida e o afirma apesar de todas as limitações mortais. Acho que podemos fazer melhor.